Gol de cabeça foi feito para quem pensa o futebol com inteligência. O assunto de hoje é o ranking dos últimos 50 anos do Campeonato Brasileiro, ranking de público. O período compreendido vai de 1967 até o ano passado, 2019, e conta apenas jogos da Série A. Esse estudo foi feito pelo site Verminosos por Futebol. Este vídeo será dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou ranquear os 20 primeiros colocados, colocando aí na tela do 20º e encerrando no primeiro. Na segunda parte, serão feitas algumas leituras, algumas observações, porque o material vai ficar riquíssimo. Caso seja necessário, dependendo da repercussão, a gente faz até uma segunda parte desse vídeo para que este não fique longo demais. Vamos ranquear os times. Em 20º lugar, o Santos, com uma média de 12.557. Em 19º lugar, o Remo, com uma média de 12.588. O 18º lugar vai para o Nacional de Manaus, quem diria, com 12.737. Em 17º lugar, o Coxa, com 13.485. O 16º é do Botafogo, com 14.256. O 15º vai para o Santinha, com 15.083. O 14º é do Sport, 15.450. O 13º, Fortaleza, com 15.508. 12º, Ceará, com 16.501. E o Fluminense fica na 11ª colocação, com 16.797, indo para a primeira página dos 20 mais. O 10º lugar é o Vasco da Gama, com 17.625. O Internacional fica no 9º lugar, com 19.332. O 8º é o São Paulo, com 19.381. O 7º é o Grêmio, com 19.554. 6º lugar e melhor nordestino, Bahia, 20.658. 5º lugar para o Cruzeiro, 21.360. 4º lugar, o Palmeiras, com 21.375. O Galo fica no 3º lugar, com 22.917. O 2º lugar é do Corinthians, com 25.842. E ficando na primeira colocação, o Flamengo, com 29.159. Agora, gente, é muita observação que sai daí. É muita. A primeira delas é em relação ao Santos. O Santos, ele se divide há décadas entre jogar na Vila Belmiro e jogar no Pacaembu. Normalmente joga na Vila e isso reduz muito o seu público. A média do Santos seria outra se ele jogasse no Pacaembu. Inclusive, isso tem consequências, porque historicamente, na capital paulista, o Santos sempre teve 10% e hoje em dia tem 5%. Por quê? Ele joga muito pouco em São Paulo, né? Se eu fosse santista, ia lutar com unhas e dentes para que o Santos jogasse muito mais no Pacaembu e fizesse na Vila apenas jogos pequenos. Outra observação que a gente tem que levar em consideração é a questão torcida nacional, torcida local. Por exemplo, o Atlético Mineiro é um time que tem uma torcida de mais ou menos 5 milhões. A precisão do Atlético eu não tenho aqui de cabeça, tá? Mas eu sei que a torcida na Grande BH, porque eu já fiz vídeo sobre isso, é de 2.400.000, ou seja, metade da torcida atleticana está concentrada no mesmo local. Ao inverso dos times cariocas. O Flamengo, o Vasco e o Botafogo são os 3 únicos times nacionais que eles têm mais torcida fora do seu estado de origem do que no seu estado de origem. Então, isso não é muito o caso do Fluminense. O Fluminense é praticamente um time muito mais local.
você pegar as 20 cidades com o maior percentual de tricolores no país, as 20 são no Rio de Janeiro, ao contrário do Vasco, que metade é no Espírito Santo e a outra metade é no Amazonas. Mas Vasco e Botafogo são muito prejudicados nesses rankings porque eles têm uma torcida local menor, muito menor, do que a torcida nacional, principalmente o Vasco. Principalmente o Vasco. O Vasco, a proporção é de 1:3. Perfeito? Outra leitura interessantíssima é o seguinte. Nas minhas contas, e você pode aí em casa chegar nas mesmas contas, basta você pegar a população da Grande São Paulo, né, no São Google, botar aí pesquisa torcida São Paulo, olhar o último e você vai ver se eu estou chutando ou não, ok? Mas a torcida do São Paulo, na Grande São Paulo, é de 4 milhões de pessoas. E a torcida do Palmeiras é de 2.600.000. Mas o Palmeiras tem uma média maior desde 1967. E assim, vamos combinar. Ambos ganharam muitos títulos e ambos sempre entraram no Campeonato Brasileiro para serem protagonistas. Então, por que que o Palmeiras está na frente se a torcida dele é relativamente menor? Gente, na minha leitura, localização do estádio. O estádio do Morumbi é um estádio muito mais difícil de você chegar do que o estádio do Palmeiras, que é mais central. Uma outra leitura que a gente pode fazer, e essa aí vai ser a leitura final desse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo e é muita coisa para explorar com esses números, é o seguinte. Usando essa mesma metodologia, né, torcida nacional, torcida local, a torcida nacional do Flamengo é de 40 milhões, a do Corinthians de 28. A torcida local da Grande São Paulo, do Corinthians, 7 milhões e 700. Do Flamengo é 6 milhões. Ambos ganharam 7 títulos. Então, por quê? Por quê que o Flamengo está na frente? Mais uma vez, eu vou falar de localização de estádio que se utiliza. O Corinthians, historicamente, sempre fez os grandes jogos dele no Morumbi, que é um estádio menos acessível, o Maracanã é um estádio central, e por aí vai. Como falei, as leituras são infinitas, dependendo aí da repercussão do vídeo, a gente faz uma segunda edição ou até uma terceira. Gol de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante para você.